Seja bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece e caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Juliana Carvalho e nesse canal eu falo sobre a minha vida de imigrante. Eu já morei em Portugal por 14 anos e hoje eu moro na Bélgica. E no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida de um seguidor, de um inscrito, que ele fez a seguinte pergunta: Ju, vale a pena morar na Bélgica com crianças? E sim, gente, já falo logo de cara, vale a pena. Mas atenção, esse vídeo eu tô falando para pessoas que têm documentação europeia, tá? Que vai vir para cá da mesma maneira que eu vim, porque eu só posso falar com toda certeza daquilo que eu vivi. Então, o que eu vivi? Eu morava em Portugal, eu tenho nacionalidade portuguesa e nós nos mudamos para a Bélgica e seguimos todos os trâmites legais para poder conseguir nos regularizar aqui. Porque sim, uma pessoa com nacionalidade europeia pode morar em qualquer país da União Europeia, né, legalmente, porém tem que seguir as regras do país. Então, depois que a gente chegou aqui, depois que conseguiu a casa, depois que se inscreveu na comuna, depois que o policial do quartier ele passou na nossa casa, depois que pegamos nossos cartões, aí então a gente começou a ver as vantagens de se morar na Bélgica com filhos, tá? E eu posso falar para vocês que em comparação com Portugal é muito melhor. Eu sei que vocês querem saber de abono, de dinheiro, né? Mas calma, calma. Primeira coisa, tá? Uma criança aqui na Bélgica, ela entra para a escola, né? A partir de 2 anos de idade. Antes disso, você tem que procurar, então, uma creche. Confesso que encontrar creche aqui na Bélgica, Bruxelas, qualquer lugar, gente, é difícil, tá? Vocês acreditam que existem pessoas que, mesmo já estando grávida, dependendo, né, do período da gestação, já faz a inscrição para poder conseguir uma creche comunal, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem como que é gigantesca a fila de espera para vocês conseguirem uma creche. Quando eu cheguei aqui na Bélgica, né, Juliana, achei na minha cabeça que a minha vida ia voltar toda ao normal, né? Porque se vocês já viram os vídeos anteriores, eu contei, né, que eu tive uma gravidez de altíssimo risco, meu filho nasceu com 5 meses e meio, eu fiquei internada, ele ficou internado, né? A nossa vida virou de pernas pro ar, né? E a gente pensou, o que nós vamos fazer? Aí eu pensei, vou imigrar novamente, porque era aquilo que eu sabia de fazer de melhor. Procuramos um país que pagasse mais para a gente poder nos estabelecer, né? Reorganizar a nossa vida financeira, pagar todas as dívidas. E então a Bélgica foi esse país, né, que nos acolheu. E aí, gente, já tá vendo? Já até me perdi. Que eu cheguei, achei que ia voltar tudo ao normal, né? Achei que eu ia voltar, chegar aqui, arrumar, já vim com o trabalho arrumado, que eu ia trabalhar e tudo beleza, mas não. Cheguei aqui com o trabalho arrumado, passado um tempo a pessoa me dispensou porque falou que não tinha o dinheiro suficiente para poder me pagar, né? Pelo menos foi o que ela me falou. Eu vim para receber bem pouquinho em comparação o que as outras pessoas recebem. Mas como eu ganhava também comissão, aí começou a subir, né? E pronto, ele falou assim, Ju, não consigo, então eu tive que ir para casa. Beleza, fui para casa, fiquei em casa um tempo, um belo dia, eu procurando na internet um salão que tivesse, né, vaga, que estivesse procurando, eu encontrei, né, uma publicidade de uma pessoa que eu conheço até hoje, que a gente tem um bom relacionamento, que é a Anice Brasil, que naquela altura ela tinha um salão de beleza e ela estava lá precisando de uma pessoa. Eu liguei, marquei um rendezvous, né, para poder ir conversar com ela, conversei com ela, ela me contratou e eu fui trabalhar, feliz da vida! O salário era 3 vezes maior do que aquele que eu vim ganhar aqui na Bélgica, gente. Então eu falei assim, nossa, agora as coisas vão dar certo, agora as coisas vão andar, meu Deus, as coisas vão andar. O Alexandre, né, tava trabalhando, ele foi trabalhar na obra para poder pagar a casa, pagar a comida, pagar tudo. Então eu falei, agora as coisas vão dar certo, porque o Alexandre tá trabalhando na obra e na limpeza. Ele trabalhava na obra de dia, de noite ia fazer limpeza, e até gente, uma loucura. E aí eu falei assim, vai dar certo. Comecei a trabalhar, né? Eu moro em Schaerbeek, esse salão era no Midi, então eu tinha que pegar 2 trans para poder chegar lá. E aí eu deixei o Alexandre Gabriel, aí eu ia deixar o Alexandre Gabriel na creche. Gente, meu Deus, eu fui na creche. Não, essa história foi muito legal. Eu fui na creche, né, para uma creche particular. Aí chegamos lá com aquele francês ratatá.
Perguntamos, c'est combien, madame? Mas hoje, né? C'est combien, madame? Agora, soa. C'est combien, madame? Soa leve. Naquela altura saía quadrado. C'est combien, madame? Aí a mulher respondeu. E eu falei, ok, fechado. Porque eu entendi que era 150 euros, gente, por mês. Não era, era 550. Eu falei, meu Deus, tô lascada. 550 de creche. Meu pai amado. Nisso, eu conversei com a menina que eu conheci lá no salão da Nice, que é minha amiga, que eu amo ela de paixão, a Mari. Que a gente não tem muito contato, né? Mas a amiga é assim mesmo, meu amor. Amigo, você sabe que se você precisar, ele tá ali pra te ajudar, né? Não precisa ficar agarrado, não. Beleza. Falei, Mari, aconteceu isso, isso, isso. E agora, o que eu vou fazer com meu filho? A Mari, eu conheço uma babá muito boa. Nananana. Aí tinha a babá lá do lado do salão. Então eu ia com o Alexandre Gabriel no colo, dentro do tranque, tanto de gente, parecia uma sardinha. Ia lá, deixava o Alexandre Gabriel nessa babá. Beleza. Nisso, o Alexandre Gabriel estava quase completando 2 anos, né? Eu fui na escola, da que a Alexia já estava, que era mesmo praticamente do lado de casa, para poder fazer a inscrição para o Alexandre Gabriel, porque a Mari já tinha falado comigo que demorava a creche, né? Que então era para poder já fazer a inscrição na escola. Fui fazer a inscrição na escola, meu irmão. Aí cheguei lá, não sei o que aconteceu. O diretor olhou para minha cara e falou assim: não, ele já pode vir. Ele entrou com 1 ano e meio para a escola, tá? Mas isso foi uma exceção da regra, porque por norma aqui entra com 2 anos, ok? Mas eu tô contando a minha experiência para vocês. E aí eu ainda virei pro diretor e falei assim, tá, mas só que ele usa fralda. Porque a criança para entrar na escola aqui na Bélgica, ela tem que ter 2 anos e não pode usar fralda, Pampers. E ele falou, não, a gente tira, não preocupa. Gente, o diretor, ele foi assim, maravilhoso, sabe? Porque a escola da Alexia tem muitos imigrantes. Tem muito marroquino, sabe? Tem muito turco. Então, parece que a estrutura da escola, os professores, os educadores, a moça da cantina, a moça da portaria, todo mundo parece que eles são treinados para receber as pessoas da melhor forma possível, né? Porque aí eu falei com ele, ele tem 1 ano e meio, pode ser. Ele usa fralda, pode ser. Eu falei, e ele tem leucomalácia. Aí ele falou assim, isso eu não sei o que que é. O que que é? Eu falei assim, é uma espécie de paralisia cerebral e tal, mas ele tá bem, ele anda, já andava, o menino, espoleta, meu filho. Ele já anda e tal, isso aqui. Eu vejo o diretor. Então isso não é nada? Pode vir, pode vir. Só que nós vamos tirar a fralda dele, tá? A gente aceita ele com a fralda, mas é só pra você saber que nós vamos tirar. Eu, tá bem. Aí o Alexandre Gabriel ia pra escola, eles pediam pra me levar 2 mudinhas de roupa, né? Tipo assim, 2 parzinhos de roupa, além da que ele ia. Gente, tinha dia que eu chegava na escola, o Alexandre Gabriel tava molhado. E os 2 parzinhos de roupa molhados. E um frio desgramado, eu pensava, meu Deus, meu filho vai ter uma pneumonia. Rapidinho tirou a fralda, meu amor. Rapidinho tirou a fralda. Rapidinho o Alexandre Gabriel habituou com aquilo tudo. Rapidinho tirou a fralda. Eu fiquei chocada. A médica ficou chocada. Aí a médica até falou. Antes eu já perguntei à médica várias vezes se ele precisava estudar em escola especializada. E todos os médicos, até hoje, falaram assim que não. Por quê? Por causa que ele é, tipo, meio competitivo, sabe? Se as crianças estão fazendo, é tipo um jogo. Tudo pra ele é um jogo. Por exemplo, hoje, na hora que eu fui acordar ele de manhã, ele tava, eu quero dormir, eu não quero ir pra escola. Aí eu falei com ele, Alexandre Gabriel, a Alexia já acordou, a Alexia já vestiu a roupa dela, a Alexia já tá quase saindo, ela vai ganhar de você. Oxe, minha filha, pois o menino levantou e já foi tomar banho, já foi escovar o dente, já foi vestir a roupa com a expectativa de ganhar da Alexia. A Alexia já tava, acho que da escola, quando ele acabou de arrumar, sabe? Por quê? Por causa que ele é assim competitivo. Então, ele tá na escola, é muito bom pra ele, porque ele vê as crianças fazendo e ele quer lá, ele quer fazer também. Então, todos os médicos falaram que ele não precisava ir pra escola particular. Esse ano, no dossiê que a gente fez esse ano, as médicas falaram que ele precisava ir para uma escola especial.
E aí, eu até fiquei assim com o coração apertado, sabe, gente? Por quê? Porque eu perguntei várias vezes se ele precisava de uma escola especial, né, por causa de aprendizado, para ter a atenção que precisa. E todos os médicos e professores também, não, ele tem que ficar na escola normal, que é para ele se adaptar, para ele aprender. Tipo assim, sem tratamento especial, né? É para poder passear e vai estar chovendo, as crianças vão, porque aqui acontece, tá? Acontece. Eles vão passear no parque, tá chovendo, eles vão. Aí vê que as meninas parecem um pinguim. Aí vão com capa. Porque, gente, porque aqui é um país frio, né? Então, se as crianças não forem sair no frio, porque tá frio, então elas vão ficar só dentro de casa. Porque aqui a Bélgica, o maior tempo, né, a maior parte do ano é frio. Então as crianças vão se habituando. A Alexia, por exemplo, tem dia que tá um gelo. Eu falo, Alexia, você não tá com frio não, minha filha? Ela, eu não, mãe, tá calor. Hã? Tá calor? Como assim? Pra mim, eu tô no Polo Norte. Ela não, pra ela tá ótimo, maravilhoso. O clima tá gostoso, mãe. Porque eles criam essa casca desde cedo, sabe? E nós, latinos, americanos, né? Nascemos e crescemos no país tropical, sentimos frio por tudo e por nada. Então, gente, a escola foi muito boa. Aí esse ano, que nem eu falei, nesse dossiê novo, quando as doutoras indicaram ele participar de ir para uma escola especial, eu assustei, porque eu pensei que ele tinha retrocedido, né? Sabe, quando a mãe fica assim, meu Deus, será que ele está retrocedendo? Será que ele não vai aprender? Será que realmente tudo aquilo que os médicos falaram da paralisia cerebral, será que realmente... Porque ele não tem sequela, porque ele começou a fazer o tratamento muito cedo. Essa é a vantagem também da gente estar na Europa, né? Porque ele fez tratamento em Portugal, gente, o menino tinha dias de nascido, era um ratinho desse tamanhozinho assim, ele já estava fazendo tratamento para o desenvolvimento, vocês acreditam? Depois... Tudo, quando a gente saiu do hospital, quando ele recebeu alta, com 3 meses e meio, ele não podia sair, porque ele não podia ter contato com as pessoas, tipo, quando foi na pandemia, pois então a gente viveu isso. E aí, as médicas, as enfermeiras, as terapeutas iam na minha casa, e eu não tinha que pagar nada. Quando eu decidi vir para a Bélgica, tava naquele trâmite que ele ia para a escola, para a creche lá em Portugal, né? Ele ia para a mesma escolinha que minha filha sempre frequentou, era uma creche particular, uma escola particular, e mesmo assim, as médicas, né? Não é médica, a equipe médica já tinham me falado que elas iriam na escola para ensinar a escola a lidar com ele. Olha para vocês verem. E de graça, tá, gente? Não pagava nada em Portugal. Aqui na Bélgica também é muito bom, maravilhoso, mas a gente paga a taxinha mínima e não sei o que, tem um reembolso da Mutuelle, né, do seguro e tal. Mas aqui se paga, tá? E aí, eu descobri outra coisa aqui na Bélgica. Por exemplo, eu não sei como que é no Brasil, mas a ideia que eu tenho quando se fala numa escola especial, né, é que todas as crianças, independente do problema que ela tenha, ela vai estar naquela escola, naquela sala, né? E aí que também eu acho que acontece o preconceito, né, de muitas mães, aquele pré-julgamento, tipo assim, o meu filho vai para essa escola especial e ele vai regredir, né? Esse conceito que tá na nossa cabeça, mesmo que subconscientemente. Por quê? Porque uma criança, ela tá desenvolvida, aí ela passa ali o dia todo com uma criança menos desenvolvida, a tendência dela é puxar para as atitudes daquela outra criança menos desenvolvida. Da mesma forma, por exemplo, que o Alexandre Gabriel, na escola normal que ele estuda, né, ele vai para aquilo que as crianças fazem. E a escola do Alexandre Gabriel, gente, outra curiosidade aqui da Bélgica, tá? É uma sala mista. Ele tá no 3º ano. Só que metade da sala é 3º ano, metade da sala é 4º ano. Então você pensa assim, meu Deus, que loucura, como assim? E é uma professora. E aí, quando veio essa modalidade para a escola, nós pais ficamos preocupados, né? E eu fiquei mais ainda, porque eu pensei, meu Deus, será que a professora vai conseguir dar conta dar atenção para o Alexandre Gabriel, tendo que dar aula para o 4º ano, tendo que dar aula para o 3º ano, tudo na mesma sala? Mas, gente, é tudo super organizado. É super organizado, entendeu? A matéria, ela dá a matéria do 4º, dá a matéria do 5º e coloca as crianças do 3º para fazer o exercício do 3º, coloca as crianças do 4º para fazer o exercício do 4º, coloca as crianças do 4º para ajudar a criança do 3º, coloca a criança do 3º para poder fazer também atividades do 4º, ou seja, a criança desenvolve muito mais rápido. Vocês acreditam nisso? Beleza. Voltando para a escola especial.
Aí, quando a médica indicou o Alexandre Gabriel à escola especial, eu descobri que a escola especial aqui na Bélgica, ela é por numeração. Tem a escola, vamos supor, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, entendeu? É por número. E a escola especial que ela indicou para o Alexandre Gabriel é uma escola de ensino normal, porém com a sala reduzida, porém com 9 alunos no máximo. Aí, gente, eu falei, ah, tá bem. É a mesma coisa, sabe? A criança vai para a faculdade do mesmo jeito, tudo é o mesmo ensino que se tem na escola normal, porém com as crianças reduzidas para que a professora possa dar atenção suficiente para ele, que, por exemplo, foi diagnosticado com TDAH. E aí, nós procuramos escola. Como é uma escola com só 9 alunos por classe, assim, do lado da minha casa tem uma. Do lado da minha casa tem uma. Não tem vaga. Eu achei vaga numa escola que era 2 horas daqui. Eu falei, meu Deus, 2 horas para levar o menino, depois eu não vou nem voltar para casa, porque eu gosto de ficar no carro mesmo, né, gente? Eu ia ficar gravando o vídeo o tempo todo. E depois eu ia ficar no carro e depois voltar para casa, 2 horas de estrada. É chegar em casa, meu amor, comer, tomar banho, deitar, dormir, voltar no outro dia e tal. E eu pensei, nossa, eu vou ficar cansada, ele vai ficar cansado, mas ó, se tem que ser, tem que ser. Beleza, aí fomos conversar com o diretor, né, depois desse dossiê, porque também tem o PMS, que é tipo um órgão que ajuda, auxilia os pais, a escola, né, tudo em função ali do aluno. E o Alexandre Gabriel, o dossiê dele tá assim, na escola, no PMS, nos médicos. Então, quando saiu esse novo dossiê, né, a gente encaminhou para o PMS marcou uma reunião com o diretor, para todos nós, e nós pegamos e fomos. E aí, chegando lá, o diretor falou assim, Alexandre Gabriel não vai para outra escola, não. Ele vai para outra escola por quê? Porque lá tem... Mas por quê? Deixa eu ver. Porque tem 9 alunos? Não. Alexandre Gabriel ele não precisa de tratamento especial, não. Ele precisa ficar aqui, porque ele é nosso. Aí ele falou assim, não, o que que precisa fazer para melhorar alguma coisa para ele? Ah, a professora tem que fazer assim com ele. Por exemplo, gente, qual que é, digamos, o tratamento especial que ele tem que ter? Como ele tem TDAH, ele tem dificuldade de concentração, né? Aí a professora, então, tem que falar, Alexandre, você tem que fazer o exercício. Pronto. Depois ela tem que voltar nele. Alexandre, você tem que fazer o exercício. Entendeu? Por exemplo, se ele gosta muito da cor vermelha, né? E lá, aí vamos supor, tem um desenho para colorir e ele usa muito vermelho. Supostamente seria errado, porque, né, a criança tem que diversificar. Mas no caso dele, a professora tem que fazer a avaliação, não uma avaliação geral, mas a avaliação dele, entendeu? Se ele colocou muito vermelho, ela tem que entender o contexto daquele vermelho e não colocar, você só coloriu com vermelho, entendeu, gente? É tipo assim. E a escola dele, assim, maravilhosa, todo apoio, todo mundo, gente, pensa numa escola. Ai, eu gosto, viu? Eu gosto. A senhora da portaria, a madame da portaria, o esposo dela, né, que trabalha os dois. Tem o Luciano, que é um educador, que, gente, o Luciano, quando eu trabalhava no salão, lá no primeiro salão, a Alexia foi para a escola com trança, e ele perguntou a Alexia quem é que tinha feito aquela trança. A Alexia, minha mãe. Ele, ai, que legal, pergunta ela se ela pode fazer pra mim. Aí ela, não, minha mãe trabalha no salão ali, tá. Ele, então eu vou marcar um rendezvous. Marcou o rendezvous, chegou lá, falou que era o Luciano. Aí eu fiz o cabelo dele, fiz uns torcidinhos assim, ó, muito legal, fiz trança. E aí, gente, resumindo e concluindo, ele é meu cliente até hoje. Ele é meu cliente até hoje. Eu nem trabalho na área da beleza mais e ele é meu cliente até hoje. Aí, praticamente assim, de 2 em 2 meses a gente faz alguma coisa no cabelo, ou faz trança, ele corta no verão para poder viajar. Gente, ele é meu cliente até hoje. Ele foi um dos primeiros clientes na Bélgica e continua sendo meu cliente até hoje. Ele adorava a Alexia, o Alexandre Gabriel, o professor de educação física, o Messias Salive, as professoras. Gente, assim, teve uma professora que eu não gostei, não gostei dela, mas é porque ela não sabia, né, que o Alexandre Gabriel precisava dessa atenção especial, e ela falava que ele era muito lento, que ele não fazia as coisas,
mas é porque ela não entendia, sabe? Porque a gente não tinha feito o dossiê aqui na Bélgica ainda. A partir do momento, mas o diretor não, desde o primeiro dia ele já foi super simpático e tal. Só essa professora. Depois, quando trouxe o diagnóstico, também um ano virou, mudou de professora, e aí a outra, desde essa segunda professora, todas são maravilhosas, maravilhosas, sem tirar nem pôr. Cada ano, sabe, 2 em 2 anos que ele muda de professora. Tipo assim, quando muda de professora, ele chora. A professora também. Ai, Alexandre Gabriel, meu Luluzinho, que não sei o que, não sei o que. Pronto. Então, a parte da escola, né, que entra com 2 anos, que a criança depois pode ficar na escola, tem a garderie, que é aquele tempo que a criança pode ficar depois do horário, você paga por isso, ok? Mas é uma boa opção também. Então, e eu tive a sorte dele entrar com 1 ano e meio, dele entrar com fralda, da escola se adaptar a ele, não ele ter que mudar de uma escola, sabe? Apesar que ele também teve que se adaptar à escola, mas vocês entenderam o que eu falei, né? Por exemplo, o diretor poderia ter falado, não, ele vai para outra escola. Não, o diretor que falou, ele não vai sair daqui. Aí eu pensei, graças a Deus, meu pai, pois estava pensando que eu ia ter que ficar 2 horas indo, 2 horas voltando, 4 horas conduzindo. E aí, pronto. Resumidamente, a escola é muito boa, você aprende, fala francês, neerlandês, entendeu? E o Alexandre Gabriel, ele tem outra vantagem, que ele, como ele tem amigos que falam inglês, ele gosta do inglês. Então, ele aprendeu também a falar o inglês sozinho, através do YouTube. Olha para vocês verem. Beleza. Vamos agora para a parte que vocês querem saber, também para o vídeo não ficar muito longo. Tirando a parte da escola, saúde também, que é muito boa e tal, depois a gente fala no outro vídeo sobre saúde, vamos para a parte do abono. Então, vamos imaginar, você chega na Bélgica, faz sua inscrição, já tá tudo ok. Você vai inscrever seus filhos na comuna, certo? Beleza. A partir do momento que você inscreveu seus filhos na comuna, depois, quando tiver tudo organizadinho, você vai solicitar o abono, né? O abono para criança. Aí existem aqui algumas, vou falar em entidades. Tem algumas entidades que você pode, por exemplo, solicitar. Tá? Você não vai solicitar direto para o governo, você tem que solicitar para uma entidade que tem a Familles, que é muito boa, que foi a primeira que eu fiz, também tem a Kids Life, né, para quem mora aqui em Bruxelas. A Kids Life também atende outros, mas pronto, aqui em Bruxelas a maioria das pessoas tem Familles e Kids Life. E aí eu só mudei porque uma cliente, seguidora minha, falou assim, Ju, muda para Kids Life, muda para Kids Life, eu fui lá e mudei, tá? Mas confesso que eu gostava mais da Familles. Por quê? Porque a Familles, toda vez que eu tinha uma dúvida, eu mandava um e-mail e aquela pessoa responsável pelo meu dossiê, ele me respondia logo, sabe? Era mesmo uma pessoa. Na Kids Life, você tem que mandar um formulário, aí demora, aí parece mais uma resposta automática, sabe? Então, a Familles é mais humana. Beleza. Você dá a entrada, tudo bonitinho, envia os documentos e aí você começa a receber o abono. Mas lembra que eu te falei? Desde quando você inscreve a criança? Então vamos supor que até você começar a receber o abono, demora 6 meses, demora 1 ano. Vamos colocar assim. Você vai receber não a partir da data que tiver tudo organizado, mas a partir da data que você inscreveu a criança na comuna. Então é muito importante você inscrever a criança na comuna logo, tá? Os valores do abono vai depender da quantidade de crianças que você tem, da idade delas, de quanto que você recebe, tá? Por exemplo, o primeiro ano, você vai receber ali um valor, né? Que eles vão basear mais ou menos pela quantidade de filho e tal. Aí, de 2 em 2 anos, mais ou menos, eles fazem um recálculo para poder ver se aquele valor que você ganhou estava realmente coerente, né, com seu eu ia falar IRS é de Portugal, né, com seu imposto de renda, né, com o revenu anual. E aí, o que acontece? Eles vão analisar e vão ver. Se você ganhou menos, eles vão te enviar o dinheiro para você. Se você ganhou a mais, provavelmente você vai ter que pagar, tá? Então é tipo assim, você acorda um belo dia, tá lá 1.000 euros, 2.000 euros na sua conta, porque eles fizeram, né, esse recálculo e viu que você deveria ter ganhado mais, baseado, por exemplo, no seu imposto de renda anual, né? Eles fazem esse cálculo mais ou menos de 2 em 2 anos, mas todo ano isso acontece, porque é 2 anos, assim. Então, você tem essa ajuda esse abono. Esse abono pode ser, tipo assim, tem pessoas que ganham 150 euros, 170, 200, vai depender, né, da quantidade de filhos, como eu falei,
quanto mais filhos você tem, mais você ganha, mas agora tem um limite, porque tinha pessoas que tinham 7. O meu marido tem, com um colega de trabalho dele, que eu acho que tem 10 filhos. Olha pra você ver que loucura. Então tem esse limite para poder, chega um limite ali, um teto máximo, não sei se é de 4 ou de 5 crianças agora, mas aí já não altera o valor, tá? E depois, quando a criança tem alguma deficiência, né, que é comprovada, ele também começa a receber um abono especial, um abono majorê, que é o quê? Que é aquela ajuda para ele poder ter uma qualidade de vida. Por exemplo, o meu filho, ele recebe. Então, eu recebo o abono da Alexia, né, que vai receber, pode receber até 18 anos, ou então até 25, se fizer faculdade. Então, vamos supor, a criança, o seu filho vai fazer faculdade, vai receber até 25 anos, tá? Eles podem trabalhar no emprego de estudante, só tem um limite de horas que eles podem fazer por ano, porque se ultrapassar o limite de horas, então você deixa de receber o abono deles. E tem o do Alexandre Gabriel, né? E tem o abono majorê. Então, eu recebo 3 abonos dos meus filhos, que é, então, dessa forma, né? E é para quê, gente? No meu ponto de vista, né? Tem pessoas que vai lá, pega o dinheiro e torra. Eu não. O dinheiro dos meus filhos é para quê? É para poder comprar a roupinha deles, é para comprar sapato, é para poder comprar aquilo que eles gostam de comer, é para poder... A Alexia, por exemplo, ela come fora, né, na escola dela, ela leva o dinheiro para poder comer. Também não esbanja, não, é 5 euros no máximo por dia, meu filho. Porque eu ensino ali, ó, não vai levar 10 euros, não vai levar 20 euros, não, é 5 euros no máximo. O hambúrguer custa 3,50, mais um suquinho e tá bom demais, tá? Também não é assim, nossa, que chique. Não, é tudo na regra mesmo, porque é para poder aprender que a vida não é fácil, não. E tem dia que eu também não dou também não, entendeu? Depende do tanto que gasta no mês e tal. Por exemplo, se eles vão num passeio, quando é pago, o Alexandre Gabriel, ele faz terapia todo fim de semana, que custa 38,50 euros, acho. Ele agora vai entrar na natação, que vai custar 240 por ano. Entendeu? Então, tipo assim, esse dinheiro, no meu ponto de vista, é para eles, para eles fazer as coisinhas deles. Mas é um dinheiro muito bom, né? Que dá em torno, por exemplo, tem pessoas que recebem 700 euros, tem pessoas que recebem 800, 900, né? Baseado, né, em 3 filhos, digamos assim. Então, mas tem gente que recebe menos, tá? Mas o que eu quero falar, tipo assim, não é pra você também falar assim, ai meu Deus, vou ter uma penca de filhos só pra poder ter esses abonos, não é sobre isso esse vídeo não, gente. É só pra poder fazer um comparativo de Portugal. Por exemplo, o Alexandre Gabriel lá em Portugal, ele também recebia um abono extra, né? E é 30 euros, era 30 euros, gente. Era 30 euros. 30 euros. Então, imagina, você na Bélgica, uma criança na Bélgica, na situação do Alexandre Gabriel, por exemplo, recebe aí, sei lá, em torno de 350, 400, 500, depende do grau, né? Porque depende do grau, tá? Tem criança depende da deficiência dele, que é da deficiência da criança. A deficiência aqui é igual à escola, é escalada por numeração. Então, depende dos pontos dessa deficiência para saber o valor que a criança vai receber. Mas, por exemplo, se a criança for mesmo deficiente, né? Tiver problema de visão, audição, problema de desenvolvimento cognitivo, pode receber, tipo assim, só de abono majorê, tipo 700, 800 euros. Mas isso, uma pessoa que tem a saúde realmente muito debilitada, sabe? Então, aí junta com o outro abono, aí vai receber, tipo assim, uns 1.000, 1.100, né? Então, se a pessoa tiver 3 filhos, vai receber 1.300, 1.400, tipo assim, gente, né? Mas então, olha essa comparação para Portugal. Então, no meu ponto de vista, Juliana, morar na Bélgica com crianças vale a pena. E lembrando que esse vídeo, né, é para pessoas que têm documentação, que pode morar na Bélgica legalmente. Por quê? Porque se você não tem documentação, o seu filho não vai ter direito aos abonos, tá? Se, por exemplo, você não tem documentação, você vai ter, e que você, por exemplo, tá realmente ilegal, o seu filho não vai ter, por exemplo, o seguro, a Mutuelle. Então, esse vídeo é para pessoas que têm
a documentação. E eu tô frisando isso por quê? Porque teve uma vez, eu partilhei lá no Instagram um post de emprego. E aí depois a menina falou assim, eu fui me inscrever, mas não dava, porque eu não tenho documento. Aí eu falei, eu te peço desculpas, porque realmente é só para quem tem documento. Então é por isso que eu tô deixando aqui bem claro, tá, gente? Por quê? Mesmo porque, senão você pega essa informação, você não tem documento, e aí você chega aqui na Bélgica achando que você vai ganhar 1.000 euros de abono e não recebe nada, porque você não tem documentação, seu filho não tem direito a esse subsídio, tá bom? Então, me contem, vocês gostaram desse vídeo? Ficou alguma dúvida? Você acha que vale a pena morar na Bélgica com filhos, sabendo que o governo, sim, te ajuda a proporcionar aos seus filhos uma vida de qualidade? Se você, né, pegar o dinheiro e investir nos seus filhos, né, meu amor? Porque também tem gente que pega o dinheiro e investe em outras coisas. Em termos também da escola, você acha que vale a pena morar na Bélgica? O seu filho falar francês, neerlandês, tá na escola ali, aprendendo outras culturas, convivendo com outras pessoas, entrando na escola com 2 anos de idade, né? Me contem o que vocês acharam dessas informações e que estão aqui nesse vídeo. Quero que te veja no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui e comentar, tá bom? Porque eu adoro ver o comentário de vocês e eu vou respondendo toda vez que eu posto, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.